Olá pessoa, tá tudo bem com você? Meu nome é Giovanni Fernandes e você está aqui no canal Fotografia para Iniciantes. Nossa vida é cheia de altos e baixos. Hoje era para eu estar falando aqui sobre a fotografia Foxtech, mas aconteceu uma série de imprevistos e até alguns previstos, e hoje não vai ser sobre a fotografia Foxtech, que já é o início da macrofotografia que eu vou falar com vocês. Primeiro que eu ainda não terminei 100% de falar sobre a fotografia panorâmica imersiva. Aliás, muito obrigado por vocês estarem acompanhando e perguntando bastante sobre a fotografia panorâmica imersiva. Eu acho que eu estou conseguindo trazer algumas pessoas para esse mundo panorâmico imersivo. Muito obrigado por todos os likes, todos os comentários, todos os compartilhamentos que vocês estão fazendo. Porque é um vídeo técnico, eu realmente não sabia que tanta gente ia gostar do tema. Espero que vocês ainda gostem mais ainda das outras técnicas que estão por vir. Mas hoje eu quero falar de uma outra coisa. Vocês já devem ter reparado que muitas vezes eu já mencionei sobre o fotógrafo da montanha. Então sempre que eu vou passar para vocês algum ensinamento, o ponto mais alto assim das videoaulas, eu sempre menciono que quem me explicou isso foi o fotógrafo da montanha. Mas será que esse fotógrafo da montanha é uma pessoa específica na minha vida? Bom, vamos descobrir hoje. Só que antes, roda a vinheta aí. O fotógrafo da montanha, eu criei esse ícone que ele é baseado no Pai Mei. Só que eu utilizo a imagem do Pai Mei do filme Kill Bill. Mas eu criei esse ícone para exemplificar fotógrafos e fotógrafas importantes que passaram na minha vida como base de inspiração. É por isso que eu queria criar, a partir de hoje, essa série com vocês. Mas vai ser uma série colaborativa. Eu vou inicialmente mostrar quem são os meus fotógrafos da montanha. Ou seja, aqueles fotógrafos que me inspiraram e conseguiram mudar de um jeito ou de outro a minha forma de enxergar as coisas, a minha forma de querer estudar ou me profissionalizar em alguma área fotográfica. Mas eu queria realmente fazer uma série colaborativa. O que seria isso? Ao final da série, eu queria dedicar 1 ou 2 ou quantos vídeos forem necessários aos seus fotógrafos da montanha. Então, ao longo dessa série, bota aí nos comentários fotógrafos que você considera os seus fotógrafos da montanha. Aquela pessoa que te inspirou, aquela pessoa que conseguiu mudar o seu jeito de pensar fotograficamente falando. E hoje eu gostaria de dedicar essa série ao que eu considero o meu primeiro fotógrafo da montanha, porque de certa forma eu peguei bem no iniciozinho da carreira dele, eu vi a evolução fotográfica dele. Então hoje eu vou falar para vocês de Benjamin von Wong. Essa não é a primeira vez que eu falo de von Wong aqui no canal. Diversas outras vezes já mencionei ele como uma fonte de inspiração e mais uma vez eu falo dele, só que a diferença é que hoje o vídeo é para ele. Benjamin von Wong eu acompanho realmente desde lá do iniciozinho da carreira. Tá certo que ele já era bastante conhecido, mas eu consegui acompanhar a evolução fotográfica e criativa dele. Só que nessa série eu não vou fazer, por exemplo, uma biografia da pessoa. Eu não vou passar para vocês dados técnicos. Eu quero pontuar elementos importantes dessa pessoa que me inspiraram. Então todos os fotógrafos que eu falar aqui, eu não vou fazer aquele vídeo didático explicando quando ele ganhou prêmio tal, quando ganhou prêmio X. Não, eu vou pontuar coisas importantes que eu considero. E uma das coisas mais importantes que eu considero no von Wong é a mesclagem perfeita que ele faz de pré e pós-produção. As fotos dele, na minha opinião, elas são fantásticas justamente por isso. Você não sabe aonde tem o real e aonde tem o Photoshop na foto. Ele consegue mesclar de uma forma incrível, e uma outra coisa que me chama muito a atenção nele é a forma com que ele se inspira para poder criar seus trabalhos. Ele utilizava muitas mesclagens. Ele fazia foto e no mesmo local ele fazia, sei lá, um fogo, ele fazia algumas coisas via software e ia mesclando. Mas eram trabalhos de testes, ele estava testando coisas ali. Hoje
ele evoluiu bastante. Ele continua para alguns trabalhos com essa mesclagem, só que nitidamente hoje ele utiliza-se menos da pós-produção, ele mais prepara do que faz a pós, e ainda assim o trabalho dele tem a mesclagem perfeita de pré e pós. E uma outra coisa que me inspira bastante nele é o motivo dele ter começado a fotografar. Tá certo que não aconteceu a mesma coisa comigo, mas no início ele trabalhava em Minas, lá no deserto. Ele era alguma coisa de mineração, ele não era aquele cara que ficava com a picareta martelando, mas ele trabalhava em alguma coisa da parte da mineração. E ele tinha terminado um relacionamento, e ele estava com mau dor de cotovelo e ele queria se distrair com alguma coisa. Então, como ele já ficava no meio do deserto, à noite, o céu era estupidamente estrelado. Ele queria aprender a fotografar as estrelas, então ele comprou uma câmera e dali começou. Perceba então que a fotografia iniciou na vida dele assim por um acaso. Aconteceu uma coisa e ele utilizou a fotografia como terapia. Para muita gente a fotografia começa assim, como uma terapia. Por isso é legal de você entender dos seus fotógrafos da montanha como ele começou a fotografar. São pouquíssimos fotógrafos que já começam a fotografia já pensando no lucro. Ele começou mais na parte de terapia, que depois se tornou para ele uma forma artística de expressão e depois se tornou a profissão dele. Hoje a fotografia ainda é a profissão dele, mas ele dedica bastante para um outro lado que eu acho muito legal também nele. Ele utiliza hoje a fotografia como uma forma de conscientização ambiental, para poder nos alertar sobre como estamos, de certa forma, acabando com o nosso planeta. Ele tem muitos projetos interessantes assim. Tem um projeto que ele utilizou milhares de garrafas plásticas para poder nos conscientizar o quanto a gente está poluindo os oceanos. Hoje, ele consegue se expressar artisticamente e até influenciar muitas pessoas, muitas ONGs, muitas entidades com o seu trabalho. Eu acho que é de cada um de nós essa vontade de, a partir da nossa fotografia, nós conseguimos mudar a forma de muitas pessoas pensar à nossa volta. Por isso que eu me inspiro muito no trabalho do Von Long. Inicialmente eu me inspirava principalmente pela forma com que ele fazia a pré e pós-produção, e hoje eu vejo nele uma fonte de inspiração para isso, em que ele utiliza a fotografia como não só mais como uma forma de terapia, mas também como uma forma de modificar o pensamento da sociedade à nossa volta, para melhorarmos um pouquinho a nossa estadia aqui no planeta Terra. Eu não vou ficar também falando 200 anos aqui, eu vou deixar aí na descrição vários links aí dos vídeos que eu gosto muito dele. Vou também deixar algumas entrevistas que ele já deu, é muito interessante você saber bastante assim sobre a vida da pessoa que você está se inspirando. E eu gostaria de reforçar aquilo que eu tinha dito no início do vídeo. Benjamin Von Long para mim foi um dos primeiros fotógrafos da montanha. Mas eu gostaria de saber de você agora, quem são seus fotógrafos da montanha? Quem são as pessoas que te inspiram? Então bota o nome da pessoa aí para eu poder procurar mais sobre ela, porque se a pessoa te inspira, com certeza ela não vai inspirar só você, vai inspirar outras pessoas. E uma dica, pode ser qualquer fotógrafo, pode ser qualquer fotógrafa. Não precisa ser uma pessoa internacionalmente famosa. Pode ser uma pessoa que só você conheça. A pessoa pode estar batalhando aí, não tem problema. Até porque nessa série eu vou falar de pessoas que é bem provável que você nunca tenha ouvido falar, mas que para mim são muito importantes na minha estrada fotográfica. Então, meus amigos e minhas amigas, com isso eu vou ficando por aqui. Vão na sombra, que eu já estou na paz, e agora que eu vi que o microfone está aparecendo no enquadramento, mas não tem problema não. Então, no próximo vídeo tem muito mais. Tchau!